Nós vamos ter hoje a palestra, né, que se chama Lei Áurea. Vamos ter um começo de fala com o Vladimir Miguel Rodrigues, que já é nosso querido, né, fruto da casa. E, além disso, toda a equipe que está envolvida no documentário e também nesse trabalho tão interessante. Sem mais delongas, eu já vou passar a palavra para o Vladimir, dizer que, em nome também eu sou vice-diretora, estou vice-diretora do Instituto agora, represento também o nosso diretor Fernando Noll, e trago um abraço dele também, reforçando que, para nós, é sempre uma honra estar com eventos e atividades dessa natureza aqui. Só queria destacar a Unesp, acho que muitos de vocês sabem, muitos são da casa aqui, nós estamos em 24 cidades do estado de São Paulo. Nós somos 34 campos. Se a gente faz um círculo em volta de cada um dos nossos campos, a gente consegue preencher todo o estado de São Paulo. Então, nesse sentido, a gente fica muito orgulhoso de ser efetivamente uma universidade que está em todo o estado de São Paulo. Isso traz para a gente uma grande alegria, mas também uma grande responsabilidade. Tanto de sermos, né, como universidade, um lugar de formação e também um lugar de produção do conhecimento científico, mas também um lugar em que há produções humanas, né, mais amplas, como a arte, como os filmes, como a história, como os documentários, como tudo isso pode estar aqui. Então, nesse sentido que eu repito, que para nós é uma honra e um prazer muito grande receber esse evento, estar com esse grupo. E, nesse sentido, passo a palavra, então, para o Vladimir, para a gente começar os nossos trabalhos e desejar para a gente uma excelente noite de trabalho, que eu tenho certeza que será. Obrigada. Boa noite. Bom, estou muito contente de estar aqui. Para mim é uma alegria gigantesca, porque fui aluno de graduação aqui do IBILSE. Eu fiz o curso de bacharelado em letras aqui na Unesp. Já faz um tempo, já me formei em 2007. Depois eu fiz um mestrado aqui na área de letras, na área de história e literatura. Fui orientando do professor Álvaro Ratner. Fiz o doutorado aqui na área de história e literatura também, na área de letras, com também o professor Álvaro. E só pegar aqui para mostrar, Mônica. E acabei de lançar, fruto do meu doutorado, Escravidão, Abolição e Democracia Racial na História e Literatura Brasileiras. Vamos dizer que estou me dedicando a este objeto de estudo há quase 20 anos. Percorri o caminho do estudo da questão racial nos Estados Unidos. Depois, na parte dos Estados Unidos, no mestrado, estudei Malcolm X. O meu mestrado virou também um livro pela editora Unesp, o X de Malcolm e a questão racial norte-americana. E agora, a minha tese de doutorado sobre a questão racial no Brasil. Eu fico muito feliz em poder devolver para a sociedade hoje os estudos que eu fiz, estudos de altíssima qualidade numa universidade de renome internacional, e poder estar aqui hoje, por meio de uma pesquisa acadêmica, poder debater um tema que, a meu ver, moldou o Brasil, que é o tema escravidão. E que se faz extremamente necessário o nosso debate, porque nós ainda hoje sofremos os problemas relacionados à escravidão. Por que isso? Obrigado, professor. Eu entendo que a história do Brasil é uma história cujo passado não passa. O Brasil está sempre visitando, né, o passado brasileiro se faz presente hoje, ele vai continuar fazendo no futuro, se a gente analisar sob um ponto de vista metodológico. Eu realizei esse meu trabalho por meio de uma metodologia que é a do materialismo histórico e dialético. Depois, quem tiver interesse, né, na bibliografia, uma bibliografia básica para o estudo da questão racial no Brasil, né, eu passo aqui. E também esse livro vai para doação aqui para a biblioteca, então quem estuda aqui no IBILSE tem a possibilidade de pegar o livro gratuitamente. Mas, assim, eu tive um entendimento da questão racial pelo viés do materialismo histórico e dialético. Então, se a gente produz uma ciência, toda ciência tem um método. Então, eu preciso entender o como da questão racial, né? Por que existe uma permanência do racismo hoje? A meu ver,
fazendo a leitura baseada em Marx e em seus intérpretes, a gente tem uma relação que nós chamamos de estrutura e superestrutura. O que isso significa? Existe uma base material de uma sociedade. Vamos pensar na construção de um edifício, tá? De um edifício social. Eu vou ter que criar o quê? O alicerce dele. Eu vou ter que criar a base dele. A base desse edifício, ele é uma base econômica. Quer dizer que a construção de uma sociedade, ela vai ser alicerçada numa base material, numa base econômica. Então, por exemplo, se eu tenho uma base material que é desigual, então volta lá no Brasil colônia. Como que foi construída a economia brasileira? Ela foi construída com base na escravidão. A escravidão é um exemplo de luta de classes. O senhor de engenho, ele é o dono dos meios de produção, ele é o dono do latifúndio, e alguém trabalha para ele numa condição de escravizado, que foram indígenas e principalmente africanos. Se eu tenho uma estrutura material, uma estrutura econômica, que é desigual, ela cria as condições para todo o desenvolvimento de uma sociedade. Ela vai criar a base, o alicerce, tá? Que nós vamos chamar de uma superestrutura. Então seria equivalente a olhar, por exemplo, o desenvolvimento da sociedade de hoje, por meio da construção de um edifício, e eu vou construir as vigas, vou colocar as vigas lá no fundo e elas vão subir a sociedade. Quer dizer que se a minha base material ela for desigual, ela vai projetar na superestrutura, que são as relações não materiais, ou seja, a política, a cultura, as ideias, a consciência, o direito, isso vai ser muito importante dentro da Lei Áurea, justificativas para essa desigualdade. Ela vai projetar na minha mente justificativas para desigualdades. E depois a gente pode analisar pelo viés da ideologia, ela vai tentar esconder as desigualdades. Como é que a gente visualiza isso? Por exemplo, durante o período da escravidão, nós tivemos justificativas para a escravidão brasileira. E essas justificativas foram feitas num primeiro momento, principalmente ali nos séculos XVI, do 16 ao 18, as justificativas foram religiosas. O cristianismo justificou a escravidão. Os padres jesuítas que vieram ao Brasil justificaram a escravidão. Vou dar um grande exemplo. Padre Antônio Vieira justificou a escravidão. Padre Antônio Vieira foi um dos grandes inimigos do Quilombo dos Palmares. Padre Antônio Vieira foi um dos grandes responsáveis pela destruição do Quilombo dos Palmares. E o que eles justificavam naquela época? Eles justificavam por uma tese, uma visão, do ponto de vista das ideias, chamada de maldição de Cã. Tá? Uma interpretação lá do Velho Testamento, do livro de Gênesis, que defendia a ideia de que os escravizados eram descendentes de Cã. Tá? Não sei se vocês se lembram desse episódio bíblico em Gênesis, mas Noé está repovoando o mundo, ele vai abrir a arca depois do dilúvio, e ele monta uma vinha na beira da praia, tá? E ele começa a extrair o vinho, e um belo dia ele vai se embebedar. Ele cai bêbado e nu, ali na beira da praia, e vem os seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Daí o que acontece? Cã, quando vê o pai bêbado e nu, ele viola a privacidade do pai. Existem muitas interpretações disso, mas ao invés de ele proteger o pai, ele viola a privacidade do pai. Ele zomba, ele teria ridicularizado o pai. Quero deixar bem evidente, existem outras interpretações, mas vou pensar nessa que é a mais comum. O Sem, quando ele vê o pai naquela condição, ele vira o rosto e ele cobre o pai, para proteger a privacidade do pai. Quando Noé desperta, ele amaldiçoa as gerações de Cã. E diz, maldito seja Canaã, servo dos teus irmãos. Tá, aí a Bíblia continua e ela vai lá contar quais foram as gerações de cada um deles. O mito bíblico para aí. Só que o problema vieram as interpretações. E durante o período da Idade Média, e ali o começo das grandes navegações, o clero tinha o predomínio da leitura e o predomínio da verdade. E houve uma separação gigantesca entre a igreja e entre os europeus e os africanos a partir da Idade Média. Porque a África e a Europa eram muito próximos até o começo da Idade Média. O Império Romano prosperou muito graças à África. A África foi um local de grandes impérios.
do Mali, do Songo, do Songhai, do Mali. Foi um local muito importante no Império Egípcio. E ali, durante aquele período medieval, quando a igreja passou a ter a palavra dominante, o que acabou acontecendo? Os padres, os membros do clero, diziam que os africanos eram descendentes de Cã. Eles diziam que Cã teria ido embora, tá? E ele teria povoado a África, e por onde ele passou, em virtude da maldição, a pele dele enegreceu. Quando os europeus se encontraram com os africanos nas grandes navegações, eles perguntaram: quem são essas pessoas? O que os padres diziam? Eles são descendentes de Cã. Eles são amaldiçoados. Então pode escravizar. Pode escravizar, pode dormir à noite, tranquilo, tá? Porque você está escravizando gente amaldiçoada, essas pessoas precisam passar pela escravidão, porque faz parte da maldição. Então veja, as relações materiais desiguais projetaram nas ideias justificativas para essa escravidão. Então eu podia dormir à noite tranquilo que eu estou escravizando gente que é amaldiçoada. Essa tese durou até o século XVIII, tá? Dentro daquele contexto, e infelizmente ainda hoje há quem defenda ela, inclusive em meios políticos, e se esconde atrás do quê? Da imunidade parlamentar, e na verdade está cometendo crime de injúria racial, tá? E se esconde atrás do privilégio parlamentar. É só você dar um Google aí e colocar deputado X, tá? Maldição de Cã, que você vai ver como que isso aparece. Então, hoje, olhando Max Weber, a gente viveria uma volta do encantamento do mundo, né? Como que o viés religioso ainda é muito forte. E daí você acabou praticando no Brasil um dos maiores horrores da história mundial, uma migração em massa, África, América, que acredito eu que não vai acontecer novamente na história. Você tirou da África de 15 a 30 milhões de pessoas. Mas esse número é muito absurdo, 30 milhões. As grandes referências no estudo sobre a questão do tráfico negreiro, elas vão falar ali que é certo, né, de documentação de 12 a 15 milhões de pessoas. Mas por que pode ser o dobro? Porque ninguém sabe quantos morreram. Ninguém sabe quantas pessoas morreram na vinda. Laurentino Gomes, que acabou de publicar o seu último livro sobre a questão da escravidão e do tráfico negreiro, diz que o tráfico negreiro alterou a rota de tubarões pelo tanto de gente que morria na vinda. Ou se suicidava, ou fazia rebelião, era jogado para fora. Então, o número pode ser muito maior. Então, imagina, nós escravizamos indígenas, e principalmente africanos, por cerca de 350 anos. Tá? Até 1888. E é muito importante que a gente cite que depois que a maldição de Cã começou a perder força pelo iluminismo, olha que interessante, nós tivemos a continuidade das justificativas da desigualdade. Só que agora não mais pela religião. Por quê? Porque a religião havia perdido força. Nós vamos tentar justificar as diferenças a partir de que maneira? Como é que eu vou justificar que alguém tem que trabalhar, que alguém tem que ser explorado? Eu vou começar a justificar por um viés supostamente científico. Científico. Uma falsa ciência que se desenvolveu no século XIX, a frenologia, a craniologia, tá? Naquele momento em que a biologia avançava demais, no século XIX, a galera que é da biologia estudou e estuda muito aí a questão da evolução a partir de Lamarck, depois de Darwin. Naquele instante se estudava e tentava se justificar que o africano e seus descendentes eram inferiores. Por quê? Porque eles faziam parte de um processo evolutivo poligenista. Quer dizer que dentro do processo de evolução da humanidade, você não teve uma monogenia, você teve uma poligenia. O que isso significa? Olha, dentro do processo de evolução, os homens brancos desenvolveram por um lado, muito mais desenvolvido do ponto de vista intelectual, científico, tá? Cultural. Isso era defendido a partir do quê? Da Revolução Industrial pela qual a Europa passava. E os africanos, já que era uma poligenia, não, eles estão num estágio totalmente retrógrado, o que é provado pelas suas condições de vida materiais, culturais. Como é que isso foi chamado? Antropologia evolucionista. Então, olha que interessante, no século XIX,
Tá? Quando a ciência começou a ganhar força, eu preciso começar a ter uma outra justificativa para as desigualdades. Porque a Europa precisava se desenvolver, assim como os Estados Unidos, economicamente pelo capitalismo que avançava na Revolução Industrial, e eu preciso, dentro desse sistema, justificar que algumas pessoas sejam exploradas. Então, como que eu vou justificar? Agora, pela bola da vez, tá? Das teorias, que são as teorias supostamente científicas. Então, isso é muito importante a gente visualizar, porque se a gente analisar pelo materialismo histórico e dialético, se a gente tem uma luta de classes, essa luta de classes existe até hoje, alguém, querido e querida, vai ter que ganhar menos. Alguém vai ter que ser explorado. Então, se você pensar na história da humanidade enquanto luta de classes, eu preciso criar justificativas para isso. Então, historicamente, quem que pagou esse preço e paga até hoje no Brasil? Indígenas, africanos, mulheres. Pois bem, está aí o tráfico negreiro que eu citei para vocês. A gente não pode esquecer que dentro da teoria do materialismo histórico e dialético, escravizar é acumular capital. Então, se a gente analisar todo o grande desenvolvimento pelo qual a Europa, tá, ela passou da modernidade para cá, tudo isso foi proveniente do quê? Da escravidão. Então, dentro de uma luta de classe muito evidente, né, a produção da cana-de-açúcar, a produção do café, ela produziu a grande riqueza existente dentro da Europa. Então, se a gente for pensar, né, aqui o Marquês de Pombal, nós reconstruímos Lisboa depois do terremoto de 1755. Da onde veio esse dinheiro? Do ouro do Brasil, que foi extraído, sobretudo, com o sangue de quem? Com o sangue africano. O dinheiro que nós tínhamos aqui do café, ele produziu a riqueza das nossas grandes metrópoles, que começaram a surgir ali no final do século XIX. Por exemplo, a nossa grande capital, que era o Rio de Janeiro. Se você for pensar em barroco, igreja barroca, tá? Belle Époque, século XIX e começo do século XX. Tudo isso graças ao dinheiro proveniente da onde? Da acumulação de capital, tá? Dos africanos. Ora aqui no Brasil, ora na própria África. Por que na própria África? Porque século XIX é o neocolonialismo. Então eu preciso explorar a África numa segunda revolução industrial, as riquezas africanas para o desenvolvimento europeu. Então, assim, sempre que a gente for pensar por que a África ainda é hoje um continente que passa por muitas dificuldades do ponto de vista econômico, a primeira coisa que você tem que pensar é que de 15 a 30 milhões de pessoas saíram da África numa diáspora forçada e foram produzir riqueza onde? Na América. Para essa riqueza ser acumulada por quem? Pela Europa. A história da escravidão é a história da resistência. Essa é uma questão importantíssima para a gente colocar. Eles resistiram desde o tráfico negreiro. Tá? Existem muitas questões mal resolvidas e mal explicadas, ou por uma visão canalha que existe na história, ou por má informação. Né? Porque quando se instalou a escravidão aqui no Brasil, dentro do sistema capitalista, ela foi justificada por vários pontos de vista, como eu disse para você. Mas uma coisa que ainda hoje me incomoda muito é dizer o seguinte: pô, os caras eram escravizados lá na África. Eu até estava conversando com um amigo, né, professor, falou, pô, mas já existia escravidão lá na África. Eu falei, pô, é verdade. Só que a escravidão na África era totalmente diferente da escravidão que havia na América. Havia escravidão na Europa. A escravidão na África é uma escravidão inserida em guerras tribais. E aí tem um ponto interessante, nenhum africano se reconhece como africano. Não existe a noção de África no século XV. Eles se reconhecem como membros de uma tribo. Uma tribo que guerreia com a outra, como se guerreava no Brasil, entre as tribos indígenas. Tá? Os tupinambás tinham a tradição da antropofagia. Na África eles guerreavam um contra o outro, e a tribo vencedora fazia o quê? Escravizava parte da tribo derrotada. Na verdade, tem um ponto que isso vale também para Palmares, para discussão. Há uma discussão historiográfica que, na verdade, o termo mais aceito seria cativo. Eu te faço o meu cativo. Você vai trabalhar aqui dentro da minha comunidade durante um tempo, vai cumprir uma pena, tá? E depois de um determinado momento, você vai ser liberto. Algo que não existe no Brasil e na África não está inserido no modo de produção capitalista.
Você não vai ser meu escravizado para eu acumular capital, para eu gozar de privilégios e construir uma sociedade materialmente escravista como foi no Brasil. Então isso é muito importante ser colocado, porque qual que era a ideia? Bom, o cara é escravizado na África, traz ele para cá, para ele continuar sendo escravizado aqui como se fosse a mesma coisa. E era justificável. Não, então tá bom, então tinha lá, vai ter aqui numa boa. Então isso é muito importante, por quê? Porque quando o movimento negro brasileiro, o MNU, lá quando ele se reconstruiu no final da ditadura, tá? Ele vai escolher a figura de Zumbi como referência da consciência negra, tá? Poucos anos depois, o que acontece? A branquitude vai tentar destruir isso. E ela vai tentar destruir de que maneira? Pô, olha lá, os caras valorizam um senhor de escravos. Zumbi como senhor de escravos. Da onde isso foi tirado? Em qual livro? Guia do Politicamente Incorreto da História do Brasil. Aquilo não é válido, aquilo não é história. Qual figura histórica, qual o grande nome da historiografia brasileira que estudou Palmares defende isso com seriedade a partir de documentos de fato? Ninguém. Vamos lá visitar Edson Carneiro. Vamos pegar hoje, tá? Marcelo de Salete, grande historiador, quadrinhista, fez Angola Janga, ganhou o Oscar do Quadrinhos, Prêmio Eisner. Vamos ver as pessoas que estudaram, fizeram um trabalho sério sobre Palmares. Como que Palmares tinha escravizado? Isso não existe. Partem de um relato de que passaram na frente de Palmares, viram pessoas acorrentadas e daí julgaram que existiam escravizados. Isso é uma falácia. Palmares teve 20 a 30 mil pessoas. É natural que houvessem o quê ali? Crimes. As pessoas brigassem. Tá? Poderia haver traição dentro da população negra. Tá? Por quê? Porque ali naquela condição havia, aquilo que eu trabalhei muito dentro do meu livro, alienação. Tá? E o que isso significa? Existia, dentro dos escravizados, aqueles que se juntavam a quem? Aos senhores, eram minorias. Bom, Machado de Assis analisou isso muito bem em Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o que eu quero dizer com isso? Essas pessoas que estavam em Palmares e cometiam crimes, ou então faziam traições em Palmares, eles eram cativos. Aquela pessoa ela tinha que cumprir uma pena dentro do quilombo, tá? Durante um período, e na hora que essa pena terminasse, ela era liberta. Se ela se juntasse a uma missão para ir para um engenho e tentar libertar alguns outros negros da escravidão nos engenhos, ela era liberta. Então, a ideologia da branquitude ela é tão poderosa, ela é tão canalha, que quando a população negra ela consegue criar o seu panteão de referências de resistência, a branquitude tenta desconstruir, tenta deslegitimar. Então é muito importante a gente ficar ligado com essas falsas visões históricas. Se resistiu muito, a maior forma de resistência era a formação dos quilombos, né? A fuga era constante, os assassinatos dos capitães do mato também eram muito comuns naquele contexto. Rebeliões marcaram a história do Brasil, como, por exemplo, a dos escravizados muçulmanos, os malês. É muito curioso porque nós tivemos greves de escravizados. Emília Viotti da Costa foi professora da Unesp, tá uma grande referência nos estudos da escravidão. Da senzala, a colônia, ela conta que era muito comum os escravizados se reunirem com os senhores e exigirem melhores condições de trabalho. Esse tipo de negociação, né, era muito comum e os senhores tinham uma tendência a ceder para os escravizados com medo das rebeliões. Isso foi muito comum depois da Revolução de Santo Domingo no Haiti. Tá? Ou seja, era um perigo de uma explosão, tá, dos escravizados, depois do exemplo que lá no Haiti eles tomaram o poder e realizaram a independência. O movimento abolicionista, indo para o final da minha fala, o movimento abolicionista, a gente também tem uma outra visão muito equivocada do que ele foi. Por quê? Infelizmente, nos últimos anos, como uma consequência da ascensão de posições neofascistas no Brasil, ganhou muita força a tese de valorizar ou revalorizar a Princesa Isabel. Tá? Ah, não, tem que agradecer a Princesa Isabel. Isso é uma outra ficção histórica. Não existe isso. A Princesa Isabel foi uma protagonista de última hora, caiu no colo dela para assinar a lei, porque o pai dela estava doente, estava na Europa.
O Dom Pedro II era diabético, e ele passava por uma condição de saúde já complicada, e ele já vinha há algum tempo colocando a Isabel no trono para ela fazer um teste. Porque dentro daquele contexto já se imaginava um terceiro reinado. E a princesa Isabel, ela foi uma personagem, na verdade, mediana da história, que simplesmente assinou uma lei. Mas por que eu digo isso? A responsabilidade do movimento abolicionista foi da população negra. Teve um livro recente, Flores, Votos e Balas, tá? De uma professora da USP. Esse livro ele conta muito bem, né? É um dos livros que colabora com a discussão. Eu estou pegando um livro recente, né, de Ângela Alonso, professora da USP, que ela conta que durante o período do abolicionismo, se a gente contar o período de 1871, que é a Lei do Ventre Livre, até 1888, que é a Lei Áurea, nós tivemos centenas, veja bem como eu estou dizendo, centenas de manifestações a favor da abolição. Manifestações de rua. De rua. Tipo o quê? Palestra, concerto musical, peça de teatro. Tá? Isso tudo conduzido por quem? Por pessoas negras. Essas pessoas conduzindo o processo. Quem? Esses caras aqui, ó. Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio. São homens negros. Machado de Assis era um homem negro. Essas pessoas conduzindo o processo. Luiz Gama, grande abolicionista, advogado, autodidata, libertou dezenas de escravizados, né, mostrando a falácia da lei para inglês ver. Tá? De 1831, a principal lei para inglês ver. Hoje tem o Instituto Luiz Gama, de defesa dos direitos humanos, e principalmente na luta contra o racismo. André Rebouças. Professora, passa em São Paulo, como é que se chama o túnel? Túnel Rebouças. Rebouças foi um grande engenheiro. Tá? Um homem negro. José do Patrocínio, grande intelectual. Essas pessoas estiveram à frente do movimento abolicionista. Mas por que não se fala deles? Esse é um grande problema, porque ainda hoje no Brasil permeia o quê? A visão da princesa Isabel. Então, pera lá, essas pessoas estiveram à frente do movimento abolicionista, pressionando e organizando a população negra livre, tá? E também negra escravizada, porque a escravidão nesse momento é uma escravidão urbana do Rio de Janeiro. Importante a gente lembrar disso. E essas pessoas liderando esse movimento pela pressão da criação das leis, quer dizer que foi a pressão popular que fez a lei ser criada. Isso é muito importante a gente visualizar. Tem um conhecido meu que, assim, uma vez ele falou uma coisa que foi risível. E aí volta para a questão do senso comum. Ele falou assim, olha lá, ó, você vê, os caras falam lá nos Estados Unidos, mas quem foi o principal responsável pela lei lá dos direitos civis? Que está completando esse ano 60 anos. 1964. Quando ela, teoricamente, acabou com o apartheid lá nos Estados Unidos. Tá? Que lá não existiam leis, direitos civis para a população negra, principalmente no Sul, e também direitos políticos. Foi o presidente Lyndon Johnson, foi ele que acabou. Não, pera lá, querido. Ele foi um personagem medíocre da história que assinou a lei. Essa lei aconteceu graças à luta de quem? Do Martin Luther King, do Malcolm X, dos Panteras Negras, tá? De homens e mulheres negras que perderam a sua vida na luta urbana para que a lei fosse aprovada. E aí é muito interessante, porque a branca levou a fama porque o poder era controlado por eles. E quem fez a luta do dia a dia da rua foi a população negra, liberta e escravizada. Professor, mas por que a abolição foi uma farsa? Bom, eu não vou negar aqui que a abolição foi uma lei histórica, tá? E ela foi uma lei que colocou fim teórico à escravidão. Eu deixo isso muito evidente no meu livro. Agora, qual que é o problema disso no método que nós estávamos mostrando? O problema, galera, é que assim, eu não sou dono da verdade nem quero ser. Eu estou trazendo aqui uma produção acadêmica a partir do estudo que eu fiz. O grande problema é que a gente vai pontuar o que é ser livre. Só um questionamento que eu vou te fazer. Se eu trabalhar a ideia de liberdade dentro do
liberalismo econômico de Adam Smith e seus intérpretes atual, eu tenho que ter livre iniciativa. Eu tenho que ter liberdade econômica. Tá? O direito de me desenvolver livremente dentro do capitalismo. E eu tenho que ter o direito à propriedade privada, que é um direito natural. Isso vem de John Locke, 1732, 1804, quando ele viveu. Grande nome do liberalismo. Se você quiser analisar pela tese liberal, você tem liberdade acadêmica para isso. O grande problema é que, dentro da análise da metodologia que eu utilizei, a liberdade ela só pode existir se houver igualdade material. O que isso significa? Que você tem uma condição material de igualdade para todo mundo. Por quê? A liberdade teórica perante a lei, ela só vai ser liberdade se essa liberdade tiver uma base material de justiça. Aonde eu quero chegar? Foi feita a Lei Áurea. 2 artigos. Declara extinta a escravidão. Revogam-se as disposições encontradas. Princesa Isabel, Paço Imperial, 13 de maio de 1888. Como foi o 14 de maio? Então é beleza, aí acabaram-se os problemas. Tá todo mundo livre, tem muito o que comemorar. Será que foi assim? A história diz que não. Por quê? O que a história vai mostrar? Bom, essa notícia não chegou imediatamente aos mais de 700 mil escravizados que o Brasil tinha naquela época. O Brasil é um Brasil rural, que dependia de qual economia? Do café. Tá? Ou seja, essas pessoas não foram libertadas imediatamente. Quem foi liberto imediatamente é quem morava no Rio de Janeiro, em São Paulo, tá? Que, aliás, já vinha num processo de abolição gradual nas províncias. Mas beleza, onde essa pessoa foi trabalhar depois? Ela concorria com quem? Com o imigrante que chegava ao Brasil branco, visto como muito mais evoluído. E foi preferido nos empregos, principalmente nas indústrias, que começavam a pipocar em São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, o que aconteceu? Como que eu vou ter liberdade se eu não tenho propriedade? E vamos lembrar que essas pessoas foram libertas, elas haviam acumulado muito capital para quem? Para todas as famílias brancas que estavam ali. Os nossos antepassados. Então, pera lá. Como que vamos pela tese do liberalismo. Então, ele vai se esforçar, ele vai trabalhar e ele vai conquistar o espaço dele. E por que não conquistou? Por que Florestan Fernandes, quando foi escrever a integração do negro na sociedade de classes, analisando, veja, década de 1950, tá? Passaram-se 60 anos. Deixa eu ver aqui se o Brasil é uma democracia racial. Vamos ver, então, onde que a população negra está. Estudo pedido por quem? Pela ONU. Mas cadê a população negra? Ela não está aqui nos espaços de poder. Ela não está na elite econômica. Mas será que eles vão se esforçar? Então, qual foi o grande problema da Lei Áurea? A igualdade jurídica que a Lei Áurea criou, ela nem de longe foi capaz de produzir uma igualdade material. Ou seja, o direito, enquanto instrumento da burguesia, ele jamais ia resolver o problema da escravidão. Por quê? A escravidão acabou e veio a sociedade, entre aspas, de liberdade econômica, em que todos têm a igualdade para produzirem o que quiser. Mas vamos pensar que tem uma frase que está muito relacionada à teoria do Marx. A burguesia não ia aceitar o fim da escravidão se ela não pudesse utilizar depois o salário mínimo. Que nem o salário mínimo havia naquela época. Foi uma criação de Getúlio Vargas. Então o que acontece? Essa população foi liberta, tá? Não foi imediatamente, e ela passou a competir com quem? Com a população branca, imigrante, vista como superior, mais evoluída, na sociedade de classes, ao redor do Brasil. Um Brasil que se dizia uma república liberal, tá? Um Brasil que se dizia livre de uma democracia racial, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, em que todos eram iguais perante a lei, todos tinham as mesmas oportunidades. E me parece que, mais de 130 anos depois, isso não está presente no Brasil hoje. Porque se a realidade material é desigual, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter uma série de ideias na minha consciência que vão tentar justificar essas desigualdades.
E aí a galera vai repercutir isso a partir das suas vivências. Muito obrigado. Boa noite. Eu sou Lila Santiago, então, enquanto os nossos amigos vão compondo a mesa, eu vou já me apresentando e acompanhando eles, tá? Eu sou atriz aqui na cidade, sou artesã, trabalho com arte visual. E acho muito importante, dentro dessa fala histórica, esse passeio histórico que o Vlad faz, né? A gente tem um trabalho como esse, Lei Áurea, como processo de difusão e discussão, né? Colocando nós, pessoas negras, e aquilo que a gente vive de 14 de maio de 1888 até hoje, né? No centro da discussão, e muito feliz por ver uma sala acadêmica, de um espaço acadêmico, repleta de pares, né? Então, obrigado por vocês estarem aqui presentes, e aí a gente vai continuando lá de cima. Então, mais uma vez, boa noite. Respondendo uma pergunta que o Vlad deixa, né? O que aconteceu no dia 14 de maio de 1888? Nada. A gente continua vivendo essa data até os dias atuais. E a exploração da população africana e seus descendentes, e eu faço parte dessa descendência, continua até os dias atuais. Não houve reparação histórica, não houve indenização, e, dentro da parte jurídica, não há garantia de direito para nós, pessoas negras. Até porque, quem consegue elencar para mim uma pessoa que cumpre pena por processo de crime racista no país? Vocês têm conhecimento aqui em São José do Rio Preto ou de algum lugar, de alguma pessoa que praticou o crime de racismo e cumpriu pena, foi preso por isso? Então, juridicamente, nós não temos garantia de direito, né? A gente vive numa sociedade que ainda não se assume racista e que não deixa de perpetuar a tecnologia do racismo. E como que a gente entende essa tecnologia? O download é super leve para quem pratica. Para quem sofre, é o preço que paga. É nós que pagamos o preço do racismo que a gente sofre, né? Porque a gente fica impedido de oportunidades, fica na mídia, gera uma exposição, né? Midiática e rápida. Se a gente erra na mídia, né? A gente é brutalmente condenado, sem direito a perdão, né? E, dentro dessa tecnologia super avançada do racismo, o racismo se renova, como uma informação que o próprio Vlad trouxe para a gente, de que a branquitude começa a usar produções negras de combate ao racismo contra a nossa denúncia. Então, recentemente, o maior caso disso é a branquitude usar a estrutura racista como defesa da sua prática racista. Olha, o Brasil, estruturalmente, ele é racista. Por isso que eu pratico isso. Vocês têm que entender, vocês têm que me perdoar. Ganho meus milhões, continuo tranquilamente na sociedade, gerando herança e patrimônio e material, né? Enquanto a negritude continua na sua linha de avanço zero, né? E essa tecnologia, ela permanece como o dia 14 de maio de 1888. Ela trabalha, ela se projeta muito rapidamente na permanência do impedimento do avanço das pessoas negras. E aí, quando a gente fala de 55,5% da população negra no Brasil, aonde é que a gente vê? Aonde que a gente encontra essa população? É na universidade? É na política? É no jurídico? Não. Então, a gente não avançou. Continuamos sem reparação histórica, sem acesso. Aí, acesso não, né? Porque eu falei no começo que eu estou muito feliz que a sala está repleta de pessoas negras hoje usando o espaço acadêmico, né? Acessando o espaço acadêmico, né? Mas a gente tem garantia de permanência nesse espaço?
Alguém já sofreu racismo aqui nesse espaço acadêmico? Bom, a gente nem vai falar, né? Porque pode virar contra a gente. O silêncio é triste. É triste. Então, assim, dentro dessas experiências, eu trago duas protagonistas, porque assim, na história, hoje, a gente tem um protagonismo de Luiz Gama, né, que teve uma luta jurídica muito importante, conseguindo, inclusive, defender, né, ao todo, se eu não me engano, 500 pessoas negras na época. Ele morreu antes dele ver a princesa assinar de paraquedas a Lei Áurea. Mas antes dele, teve a mãe dele, a Luísa. O Luiz Gama, ele era uma pessoa ex-escravizada, né? Ele foi vendido pelo próprio pai. Nesse processo de anos de falsa abolição, né, como existia uma mobilização popular muito forte, muito intensa, desde os tráficos negreiros, e aí a gente tem também uma outra mulher, que eu gosto muito de trazer ela como referência, que é a Kaltuni, uma princesa do Congo, uma das maiores realezas daquele período, onde ela liderou um exército de 10 mil homens contra a exploração africana. Mas aí, quando ela é capturada, ela é trazida para Alagoas, região de Alagoas hoje, e ela é vendida como escrava reprodutora. Ninguém fala dela, né, mas ela tem uma grande importância dentro do Quilombo dos Palmares. Aí depois vem Zumbi, Dandara, muito forte ali com ele também na resistência, na luta, na administração econômica daquele quilombo. Mas tem uma que eu trago um pouco mais recente, ainda no período de 1888, que é a Maria Firmina dos Reis, primeira escritora, primeira romancista, se dirá feminina e negra do nosso país. Foi a primeira professora a fundar uma escola mista e gratuita. E pouco se fala dela, veio se falar dela recentemente, em 2017, quase aí 200 anos da sua morte. Luiz Gama também foi reconhecido herói no livro Heróis da Pátria em 2018, janeiro de 2018, e patrono da abolição também em janeiro de 2018. E, pasmem, o presidente que reconheceu esse protagonismo foi o Michel Temer. Então, assim, como a Sueli Carneiro diz, entre a direita e a esquerda, eu continuo sendo negra numa sociedade racista que vive o 14 de maio de 1888 até hoje. E o que a gente faz, né? É muito bom quando a gente vê uma prestação de contas como essa que o Vlad traz no começo da fala dele. Eu fico muito feliz em devolver para a sociedade tudo que eu pude construir e acessar academicamente. Como que eu faço essa reflexão também dentro desse espaço? De que forma que eu vou devolver esse conhecimento gerado, tanto produzido por mim, como dentro do próprio espaço acessado, para a sociedade? Como é que a gente vai criar a nossa rebelião para mudar a característica do dia 14 de maio de 1888? Porque hoje a polícia continua entrando dentro da casa de uma família negra e agredindo brutalmente um deficiente físico. A polícia mata jovens negros. As mulheres são os maiores índices de morte por feminicídio. E a fome tem cor ainda nesse país. Então, juridicamente, nós não temos garantias de direito nem a respirar. Quem dirá a se manter nessa sociedade. Então, como reflexão, é isso. O que eu posso produzir dentro da academia, assim como dentro da arte, né? Eu falei no início que eu trabalho como atriz, artes visuais, eu tenho uma pegada muito forte com o artivismo, que é essa possibilidade de reinventar o fazer artístico também como denúncia. Quem fazia isso? Maria Firmina dos Reis. Escreveu seu primeiro livro, ainda sem assinar como seu nome, né? Ela escreveu romance brasileiro, escrito por uma maranhense. A gente sabe que foi uma mulher. Só fomos protagonizar a escrita dela recentemente. E o seu livro escrito chama-se Úrsula. E, nesse romance, ela denunciava fortemente a violência que a mulher negra sofria nesse período.
ainda abolicionista. Então, de certa forma, por ela ser uma escritora, ela também usava da arte como um artivismo. Então, eu me pontuo muito nessa pegada dentro dos meus trabalhos, dentro dos trabalhos que me propõem participação, quando eu consigo encontrar essa ferramenta de trabalho de comunicar a arte e o que eu sou, pessoa negra, LGBT, dentro de uma sociedade, principalmente a rio-pretense, que invalida essa nossa existência, aí eu me encontro enquanto pessoa dentro da sociedade, construindo compartilhamentos, né, nessa troca. Então, hoje eu estou trocando academicamente, com o trabalho Lei Áurea, que é um documentário, eu troco artisticamente, e na vida a gente se encontra e faz outras trocas também, sempre baseado no afeto e no resgate da minha ancestralidade, como compartilhamento também. Tá? Vou passar a palavra para o Daroc, e aí a gente vai continuando aqui com essas nossas experiências e reflexões, tá bom? Boa noite, todas as pessoas aqui presentes. Fica até complicado falar depois. Ainda bem que eu estou logo no começo aqui, né? Porque se eu tivesse por último, não ia ter mais o que falar. Porque aqui nessa mesa está todo mundo muito bem vacinado sobre a temática da igualdade racial e sobre os avanços necessários que a gente precisa ainda para combater o racismo, principalmente aqui no interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, uma cidade que ainda é coronelista, uma cidade que ainda não reconhece, não identifica a necessidade de tratar pessoas diferentes, de maneira diferente, e evoluir pensando a nossa pauta da negritude. Isso que o Vladimir trouxe para a gente aqui hoje é algo que eu gosto de discutir bastante, porque, primeiramente, eu sou Daroc Viana, né? Eu sou ativista político e de negritude. Fui por 4 anos presidente do Conselho Municipal Afro, focando principalmente na construção de políticas públicas de igualdade racial. E essa questão da relação racismo e capitalismo não é uma coisa que falta apenas nas discussões nos círculos brancos ou nos círculos apolíticos. É uma discussão que, inclusive, eu já cheguei a ter dentro de partidos de esquerda, dentro de partidos comunistas. Houve uma época em que tentar pautar a negritude dentro do cenário político brasileiro era tido como identitarismo, né? Como uma pauta de segundo grau, de segundo escalão. E eu me vi tendo que explicar para um grupo de comunistas de, sei lá, 50, 60 anos, que viveram parte do processo, viveram parte da transformação que a gente vem tendo na igualdade racial, de que a negritude, a carne negra, foi o principal ativo do capitalismo brasileiro. O negro no Brasil, ele foi vendido por quilo. O negro no Brasil, ele foi selecionado por característica física, assim como você seleciona um produto pela grossura da canela, pela altura e estatura, pelo tamanho do seio, para que, por mais de 350 anos, fossem utilizados como mão de obra, como lazer sexual. E essa mão de obra, inclusive, era a mão de obra mais rentável possível, porque você não gastava quase nada, ela gerava uma prole que poderia ser reutilizada, continuar no processo de escravização do corpo negro. E se você não quisesse mais, você poderia até vendê-la novamente e recuperar parte do seu dinheiro que já tinha sido recuperado, inclusive, através do trabalho forçado. E como o Vlad e a Lila trouxeram aqui, a partir do dia 14, a gente não teve a liberdade da negritude no sentido político, no sentido financeiro, na construção da capacidade, da possibilidade da negritude se manter como povo, como sociedade no nosso país. Ao contrário disso, pessoas negras foram impedidas de comprar terras, algumas vezes até diretamente, através de leis que citavam diretamente pessoas de cor como proibidas de acessar alguns espaços, através de leis que indiretamente vedavam pessoas que tivessem menos de 100 mil réis de frequentar o ensino público gratuito. E aí eu te pergunto,
Que negro recém-liberto, ex-escravizado, tinha 100 mil réis para poder frequentar o ensino. Isso reverbera, vai reverberando até os dias de hoje, onde a negritude continua com menos acesso à educação, com menos acesso à saúde e resultando também na periferização da população negra. O que marginalizou, o que jogou para a criminalidade também, o que forçou alguns e não a maioria, como tentam fazer parecer, mas forçou a negritude também a adentrar a criminalidade, uma vez que trabalho formal, que terra poder ocupar, em que terra trabalhar, né? E hoje, chega nos dias de hoje, onde a gente vê uma cidade de Rio Preto que muitas vezes prega a igualdade, que quando chega o dia 20 de novembro se diz pró-humanismo e não pró a igualdade racial ou a consciência negra, né? A consciência humana. Aqui em Rio Preto, eu gosto muito de bater nessa parte pelo lado político mesmo. Aqui em Rio Preto eu cheguei a ouvir de vereadores, na verdade, eu vou falar assim para não colocar gênero, etc. Mas uma pessoa negra me perguntando, logo quando eu cheguei aqui, quando a gente não tinha nenhuma lei sequer que tratasse de igualdade racial de verdade, afinal de contas, tratar de igualdade racial não é fazer evento apenas, não é fazer festa, não é dar prêmio, inclusive dar prêmio para a maioria de pessoas não negras, ao invés de dar para as pessoas negras. É tratar de futuro, é tratar de condição para que essas pessoas negras possam se estruturar. E essa pessoa vereadora, que é negra, veio me perguntar, mas Daroc, você não acha que Rio Preto já tem o suficiente? Mas suficiente para quê? Para que a gente permaneça como está? Nesses 4 anos que eu fui presidente do Conselho Afro, foram 4 anos de muito diálogo, finalizados com alguns meses de muita luta, muita dor, inclusive, porque lutar dói, né? Eu gosto de seguir uma frase que é: aqueles que não aceitam perder nada, também não vão conquistar nada. E essa luta foi tentada ser contrariada de várias formas, inclusive até mesmo com supostos dados históricos, como Rio Preto não teve, vindo de políticos, tá? E políticos importantes na cidade, Rio Preto não teve mão de obra escrava no seu processo de construção, a linha férrea não teve pessoas negras. Rio Preto é uma cidade que não aceita o racismo. Como que uma cidade que não aceita o racismo não tinha até então uma lei sequer para combater o racismo de fato? Durante o documentário Lei Áurea, que eu tive o prazer de participar, e eu acho muito importante porque dá voz, é historicidade, tivemos pessoas não só novos, jovens como nós, tivemos pessoas também de outras gerações trazendo suas realidades de Rio Preto. Eu pude falar um pouco sobre a maior conquista que nós tivemos aqui. Que a gente teve, sim, eventos de negritude, nós tivemos recursos aplicados na cidade voltados à negritude, mas nada disso é maior do que a nossa maior conquista aqui em Rio Preto até o momento nessa questão, que é a lei de cotas. A lei de cotas para pessoas negras no serviço público, que vem, inclusive, para combater o resultado desses 350 a 380 anos de escravização das pessoas negras, que gerou um ciclo de miséria de pessoas negras. O ciclo de miséria esse, onde uma família negra, pobre, morando num bairro periférico, tem uma prole de pessoas negras pobres que continuam morando no bairro periférico com evasão escolar, onde os adolescentes vão sair da escola por volta dos 15 anos para trabalhar em serviços não tão valorizados, numa borracharia ou no canavial, qualquer serviço que valha para colocar comida na mesa em casa. E lá na frente, sem uma formação adequada, não vai ter um emprego adequado. E quando consegue esse emprego adequado, vai ter uma dificuldade também de progressão nesse emprego. E se conseguir progredir, vai ter uma diferença na sua questão salarial, no seu ganho. Isso tudo reverbera. Eu, durante esse tempo também,
tentando, combatendo. Hoje eu estou um pouquinho mais tranquilo, né? Estou um pouquinho mais calminho na minha, mas a Mônica muitas vezes falou: calma, Daroc, calma. Minha esposa achou que eu ia ter um treco, inclusive durante esse período eu também achei. Mas é simplesmente porque não dá para ter calma quando você vê que o sistema político vigente não tem vontade nenhuma de evoluir nessa questão. Quando você vê que, além de faltar pessoas negras, essas pessoas que se dizem estar favorável aos negros não estão buscando fazer nada. E aí a gente vai esperar quanto tempo para conseguir avançar na pauta do racismo na cidade? Segundo estudos, se a gente continuar no ritmo que a gente está, vamos demorar mais 167 anos para dizer que temos equidade racial no Brasil. Eu ainda duvido que nesse ritmo, nessa camuflagem com o racismo velado que a gente vê se perpetuar todo dia, a gente vai conseguir vencer isso nesse tempo. Então, assim, as medidas são urgentes, as leis são para agora. A questão de incluir pessoas negras no serviço público é para quebrar esse ciclo de miséria e dar condição de que um jovem hoje entrando no serviço público e tendo um bom salário possa dar um bom estudo para o seu filho, que vai poder, que não seja até no serviço público, mas que seja numa faculdade, porque na faculdade também, apesar de termos cotas, hoje essas cotas estarem rendendo seus frutos, como a Lila citou, a gente precisa da permanência. Cadê as leis de permanência? Não adianta a gente discutir racismo no Brasil apenas como faz de conta. Hoje mesmo, até hoje mesmo, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, que foi uma grande conquista. Mas você pega o Estatuto da Igualdade Racial e você não vê nada objetivo que, tecnicamente, obrigue as pessoas a se moverem em prol da igualdade e da superação deste racismo. O próprio caso é as empresas, onde se indica que as empresas façam contratações de pessoas negras, PCDs, mulheres, mas a gente vê que não tem nem tanto algo que as obrigue a contratar, mas tudo bem, a gente vai falar de liberdade, mas nada também que as incentive a contratar. Nada como, por exemplo, olha, se você contratar uma pessoa, X pessoas negras, você vai ter uma isenção fiscal de tantos %, porque a gente sabe que o capitalismo se move através do dinheiro e a gente tem que usar as armas que existem, as armas existentes para combater o racismo. Mas as leis hoje são inócuas. Então eu vejo assim, a nossa igualdade racial passa muito pela questão da evolução dentro do campo político. Passa muito pela questão de ocuparmos o espaço político, tanto pessoas negras quanto pessoas brancas ou não negras, indígenas, amarelas, mas que estejam determinadas a mudar e fazer algo que seja realmente efetivo. Porque para comemorar a gente ainda não tem muito. Então não adianta muita festa, não adianta muita premiação. Hoje a gente está precisando realmente de estruturação. O racismo se combate com estrutura. Eu sou web designer também, eu acho que eu não citei no começo, sou web designer e musicista. As pessoas negras são muito comumente reconhecidas no meio cultural, no meio esportivo, mas nem nesse meio as pessoas negras estão livres do racismo. Não preciso nem dizer para vocês que uma das pessoas jogadores com o salário mais ricos do mundo, as maiores remunerações do mundo, um do futebol mais bonito do mundo também, ele é vítima de racismo semana após semana em um país que também diz que não existe o racismo. Que coincidência, países que não reconhecem a existência do racismo perpetuarem o racismo. Mas eu quero falar um pouquinho aqui, já direcionando para o final, sobre essa parte da tecnologia, da comunicação. Eu acredito que parte da construção do futuro de pessoas negras também passa pela profissionalização e pela abertura de oportunidades para que pessoas negras ocupem cargos de boa remuneração. E alguns desses cargos, a maioria deles atualmente, ainda mais com o crescimento da inteligência artificial, estão na área da tecnologia. Ao mesmo tempo, nós vemos um vácuo de profissionais capacitados para ocuparem essas vagas. E o que fazer, então, para que essas pessoas negras possam ocupar essa vaga e construir aí o que a gente está chamando de afrofuturo? Eu fui perguntado, inclusive, por uma empresa de tecnologia a respeito. Daroc, eu abri uma vaga para uma mulher negra, era específica para mulher negra, não tive nenhuma candidatura, o que eu faço? E talvez porque
se não, então, a empresa, ao invés de abrir a vaga, ao invés de passar o carro na frente do boi, por que não formar, sei lá, abre um curso de formação para 15 pessoas negras, contrata essa uma pessoa negra, mulher que ele queria, e deixa mais 14 prontas para o mercado. Então a gente está falando aqui sobre assumir responsabilidade, sobre ter responsabilidade social. Isso vai passar por política, vai passar por empresa, vai passar por todo tipo de instituição e vai passar pela gente também cobrar nos nossos espaços. Eu quero agradecer mais uma vez o convite de poder estar falando aqui com vocês. E falar sobre racismo, para mim, não é indissociável de falar sobre dor. E aí, assim, deixando de falar sobre as nossas próprias dores, né? Sobre as nossas próprias dores, porque o racismo ele tem diversos vieses. Além do que a gente se escancara, no que se escancara no dia a dia, o que pode impedir um profissional negro de avançar é a invisibilização. É você ver um homem negro e agir com um racismo intelectual, achando que aquele negro não possa ter capacidade de ser o mais inteligente daquele espaço, ou entre os mais inteligentes, ou não tem a capacidade de liderar. Ou essa pessoa negra é muito nervosa também, né? Que muitas mulheres negras ouvem e qualquer negro que lute vai ouvir. Então, assim, não dá para ter calma. A gente precisa se responsabilizar, principalmente quem está com a caneta na mão. E finalizo convidando vocês. Dia 20 eu vou estar no Parque Tecnológico falando sobre Afrofuturo, a inclusão de pessoas negras no mercado da tecnologia e comunicação, para a gente mudar esse cenário onde apenas 12% dos líderes da tecnologia são pessoas negras. E eu convido vocês para estarem lá com a gente, assistindo essa palestra e a gente conhecendo um pouquinho mais, falando também sobre racismo tecnológico. Se vocês não sabem o que é, dá uma pesquisada que vocês vão ver que a maioria dos nossos produtos hoje em dia, filtros para celular, maquiagens, máquina de depilação a laser, sensor a laser de banheiros, passam por uma questão de racismo tecnológico simplesmente por não terem lideranças negras dentro do processo de formulação desses produtos. Inclusive também o desinteresse em testar, porque mesmo que uma pessoa não negra esteja fazendo, testando a gente consegue chegar lá. Então fica o convite para vocês e agradeço mais uma vez a oportunidade e também a massiva presença de todos vocês aqui. Professora Mônica? Sou eu? Pode ser. Pessoal, eu sou Mônica, né? Vocês já me conhecem, então estou aqui. Sou professora de física, trabalho com a licenciatura e também tenho a minha palavra de agradecimento, né, pelo grupo, pelo Vladimir e todos os meninos que estão nesse documentário por poder ter participado também. Eu queria falar confirmar, na verdade, né? Não é confirmar, não que precise, mas eu acho assim, eu sempre gosto de pensar que a gente precisa pensar um pouquinho assim, como se fosse duas mãos, né? A gente estava falando, acho que foi muito preciosa a fala do Vlad, né, a fala da Lila e do Darok, nessas questões em que a gente denuncia e que a gente fala uma série de problemas que a gente tem em relação a sermos afrodescendentes, a termos passado por um período de escravização, a que esse período não se acabou, quer dizer, essa ideia muito forte de que o 14 de maio continua até agora. Mas eu acho que com a outra mão, né, até para a gente não perder o ânimo, não perder a esperança, a gente precisa, sim, pensar no quanto nós avançamos. E aí eu vou tomar a liberdade de discordar um pouquinho do meu querido amigo Darok, que eu acho que sim, a gente tem sim o que comemorar. Eu acho que se a gente olha para trás, né, ou melhor, se a gente olha para frente, então, nesse sentido, eu acho que a gente vê o quanto, né, que a gente tem ainda que caminhar, que é muito, sim. Então, talvez, nesse sentido, quando a gente olha para frente, a gente fala, olha, a coisa é pesada, a gente não dá tempo para comemorar. Mas acho que, quando a gente olha para trás, esse exercício também, da gente ver o quanto caminhamos, ele é um exercício, inclusive, de fortalecimento. Eu não sei vocês, mas eu fico pensando, se a gente não para pensar o quanto caminhamos, a nossa luta cotidiana ela fica muito difícil. Porque a gente pensa assim, puxa, é muita coisa que eu tenho para frente, é muito caminho que eu tenho, é uma desigualdade muito grande, é uma falta de representatividade
representatividade muito grande, é um desconhecimento de toda a nossa cultura, de afrodescendentes muito grande, e uma linha de sofrimento muito grande. Então, acho que esse exercício da gente também, de vez em quando, parar e olhar e falar o quanto avançamos, ele é muito importante. E, nesse sentido, eu queria trazer dois pontos só, né, que tem a ver com as leis, e também vou concordar plenamente, claro, né, com o que o Vladimir traz, de que só a lei, né, ela não garante. Né? Nós temos duas leis que são muito importantes. Uma lei, que é a Lei 10.639, e depois foi, né, atualizada na Lei 11.645, e a outra lei, que é a Lei 12.711. Né? A 10.639 é a lei que fala a respeito da obrigatoriedade do ensino da cultura e da história africana e indígena na nossa educação básica. Então, veja, a gente reforça, né, o que Vlad disse, só a lei não adianta. A lei, a primeira, que é 11.639, ela vai completar 21 anos agora. E a gente vai, quando vai ver nas nossas escolas, a gente vai vendo o quanto isso ainda é lento, né, é devagar. Mas o fato da gente ter essa lei, né, eu acho que é alguma coisa que justamente a gente precisa se apegar e falar, espera aí, então eu quero isso. E como é que eu faço isso? É exigindo o cumprimento dessa lei na escola. Fala assim, mas eu não sou negro, ou eu, na minha escola, eu não estou na escola. Na escola do seu filho, na escola do seu irmão. Né? Como é que isso está sendo tratado? Quer dizer, são esses movimentos que também, nesse sentido, eu entendo que a lei ela pode ser uma ferramenta importante para que a gente possa fazer isso caminhar. Essa lei também ela vai se relacionar com uma coisa muito importante, que também foi muito dita aqui, que o Vlad trouxe, que é o tal do epistemicídio. Né? Achei muito bonita aquela frase, né, Vladimir, que você colocou, né? A gente tem um passado que não passa, e eu diria, né, e a gente tem também um passado que se quer apagar, né? Então ele parece que de uma certa forma ele tem uma continuidade, e quando a gente olha para trás parece que a gente está tentando o tempo inteiro apagar. Então, essa questão do epistemicídio, da gente pensar quais foram as histórias que foram apagadas. Dizer, quem aqui sabia, quem já foi em São Paulo sabe, não é só o viaduto, é uma avenida importantíssima que liga a Avenida Paulista à Marginal Pinheiros, chama Avenida Rebouças. Quantos de nós sabiam que Rebouças foi um homem negro? Que foram irmãos engenheiros que tiveram uma série de contribuições dentro da engenharia, não só na causa abolicionista. Né? Então, muitos de nós não sabem, muitos de nós não sabiam, muitos de nós na cidade de São Paulo não sabem disso. Então, você tem um apagamento do protagonismo e da representatividade da presença dessas pessoas. Você vê, quando o Vlad trouxe o nome daqueles abolicionistas, não é? Então, a gente ainda tem muito forte essa ideia de que foi realmente, né? Os negros foram trazidos, trabalharam, e aí a princesa Isabel salvou todo mundo. Toda essa história ligada ao combate, ligada às lutas, ligada a todas essas rebeliões, que, na verdade, mostram uma resistência desde o primeiro homem, mulher africano que chegou aqui, isso é apagado. Né? E apagado propositalmente. Porque, para a gente escravizar o corpo, a gente precisa também escravizar, apagar, desmontar a possibilidade de ter conhecimento, de ter uma autoestima e, inclusive, de reconhecer a nossa própria história. Uma grande diferença quando a gente pensa nos imigrantes e na população que veio africana escravizada é que os imigrantes vieram com as suas malas e com seus álbuns de fotografia. E, no nosso caso, foi feita uma questão de apagar não só os nossos álbuns de fotografia, as nossas origens familiares, mas também o nosso conhecimento. Né? Muito do que a gente tem da tecnologia que a gente usa hoje, em termos de agricultura, em termos de engenharia, em termos matemáticos, são de origem africana. E a gente para ali na Europa. Então, essa é a ideia, né, também do epistemicídio. Apagar propositalmente, né? Esquecer que a gente tem essa história, esquecer que a gente tem conhecimentos que são muito importantes. Nesse sentido, a gente tem simplificação das histórias, né? Que acho que o Vlad trouxe muito bem. A gente tem apagamento de pessoas, quando a Lila traz das mulheres, né? Vlad,
Está faltando uma foto de uma abolicionista mulher ali, né? Então, porque a gente tem, né, na verdade, como se elas não existissem, né? As histórias das mulheres que, com o seu trabalho, foram libertando também as suas famílias, fica como uma coisa esquecida, né? E, atualmente, o próprio conhecimento da África. Nós temos muito fortemente uma ideia de uma África de não sei quando, né? Talvez se eu virasse para vocês e falasse África, a primeira ideia que viria fosse safari, leão e criancinha com fome. Né? E é claro que tem safari, tem leão. Infelizmente, como foi bem dito aqui, uma história construída de pobreza, né? E de limitação num continente que é riquíssimo, mas que hoje você tem polos de desenvolvimento tecnológico, de arte, de cultura, de cinema pujantes ali, e que também não chegam para cá. Quem sabe um cantor popular africano? Quem assiste facilmente numa rede um filme nigeriano? Né? E então a gente também vai ficando com essa construção, como se também na África, que é de onde nós somos descendentes, as coisas continuaram como estavam há tanto tempo atrás. Então, isso também é muito importante. Isso é a gente resgatar de uma maneira apropriada e combater esse epistemicídio, tanto historicamente como atualmente. E a outra questão, quando eu falo a respeito da lei de cotas, é a gente pensar na representatividade. É muito importante a gente ter a representatividade e na questão de cotas, quer no serviço público, quer quando a gente pensa na universidade, a gente dá um avanço com a entrada de alunos afrodescendentes nas universidades. Eu acho que a gente pode se orgulhar um pouco. A universidade, a Unesp, ela já tem alcançado, a depender dos cursos, então, também não quero ser inocente, até 50% ou mais 50% de alunos, tanto da escola pública como alunos afrodescendentes. De novo, a depender dos cursos, né? Porque aí também é uma outra luta que a gente vai tendo. E também está certíssima a Lila quando diz que aí a gente enfrenta uma outra questão, que aí o meu aluno chega desse histórico, né? Consegue o acesso, mas precisa também de políticas de permanência. Então, nesse sentido, a luta não para. Mas acho muito importante que a gente não perca de vista que a gente tem avanço. Eu diria até, não quero ser inocente, mas até o próprio fato da gente ter hoje uma luta pela permanência é uma vitória, porque há anos atrás a gente não precisava pensar na permanência, porque não haviam alunos afrodescendentes dentro da nossa universidade. Então não precisava pensar. Então, se hoje a gente precisa pensar também nesse aspecto, é porque a gente caminhou um pouco. Precisamos caminhar muito mais, sem sombra de dúvida. Mas acho que a gente precisa olhar nesse sentido para falar, olha, vale a pena a gente brigar. As coisas mudaram. Se os nossos tataravós brigaram naquela época, né, escravizados, no sofrimento, e conseguiram fazer muitas coisas, nós estamos hoje aqui. Né? Então, isso a gente não pode perder de vista. E, nesse sentido, a nossa luta também vale, como sociedade, para que a gente tenha mais para frente uma sociedade melhor, e uma questão melhor, e uma vida melhor para todos nós, inclusive nós, afrodescendentes. Termino com a ideia do Paulo Freire, né? Não quero ter uma esperança inocente, mas a esperança do verbo esperançar, que é aquela que a gente consegue olhar para trás e falar, olha, avançamos, mas consegue olhar para frente e falar, olha, a gente precisa continuar caminhando, pensando, agindo, lutando, brigando muitas vezes, né, para que a gente possa alcançar novas coisas e alterar principalmente essa nossa sociedade, para o bem de todos, né? Não só da população negra, mas quando a gente tem uma sociedade que é racista, ela faz mal para todo mundo. Obviamente, mais mal para a gente, mas, sem sombra de dúvida, para todo mundo. Então, muito obrigada, e muito bom estar com vocês, e muito bom estar com vocês e poder estar conversando a respeito desses temas. Obrigada. Eu posso falar sem microfone? Ah, eu odeio microfone. Tá, eu vou falar com o microfone. A moça da Litros, eu vou avisar. É velocidade 2x. Não, eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Então, tá dando para ouvir aí? Então, vamos lá.
Meu nome é Lucas Horas, né? Eu sou filho de 2 artistas aqui da cidade de Rio Preto, do Taroba, e sou filho da Ana Paula do Hip Hop, que foi quem fundou a Casa do Hip Hop aqui em Rio Preto. Isso já... isso já diz muito da minha história, de onde eu vim, né? Eu vim do hip hop, eu vim da cultura negra. Fui aluno do Vlad há muitos anos, conheci a Mônica há pouco, e eu vou dizer, ela é linda daí, mas daqui ela é muito mais bonita, tá? É um charme, um charme. O Daroc e a Lila conheço também há muito tempo, todos amigos de caminhada. O pessoal falou muito de direito político, direito civil, direito econômico, e ninguém aqui falou do direito da gente abraçar a morena e o direito da gente abraçar o moreno, né? E a gente também tem esse direito, não é verdade? Todo mundo tem o direito de amar, todo mundo tem o direito de dar uns beijos, uns pegas, todo mundo tem o direito de ser apresentado para a família do paquera, da paquera, não é verdade? E as pessoas pretas, elas têm esse direito? Vamos fazer uma pergunta aqui para vocês. Levanta a mão quem tem coragem. Quem aqui já beijou uma pessoa preta? Tá. Das pessoas que não beijaram uma pessoa preta, quem já beijou mais de 20 pessoas? Ah, então tá bom. Porque se você beijou mais de 20 pessoas e nunca beijou uma pessoa preta, eu vou achar estranho. Vamos falar. E tem muita gente que é assim, vocês concordam? Eu conheço muita gente branca que já beijou 30, 40 pessoas e nunca sequer deu um match no Tinder com uma pessoa preta. E ela acha que isso é questão de gosto. E eu não posso falar o que eu queria falar agora que tá gravando. Porque eu não posso falar. Então já tem alguma coisa errada aí e a gente nunca percebeu. Tá, dessas pessoas que beijaram pessoas pretas, quem aqui já chamou essa pessoa preta para um jantar romântico? Não estou falando de chamar para o barzinho para pegação. Chamou para um jantar romântico. Legal. Quem aqui já apresentou essa pessoa preta para a família? Legal. Quem aqui já amou uma pessoa preta? Legal. O número vai baixando, né? Quem aqui já amou uma pessoa preta e não é uma pessoa preta? Tá, bacana, olha lá, bacana, números. Mas a gente percebe. Quem aqui já beijou uma pessoa branca? Uau, como as pessoas brancas são mais lindas! E a gente percebe realmente, né? Esse é um dado que deixa a gente em choque, né? Como todo mundo aqui já deu um match no Tinder com uma pessoa branca, mas talvez tenha pessoas que nunca tenham dado pelo menos um match com uma pessoa preta, tá? Então, será que as pessoas pretas têm o direito de amarem e ser amadas? É uma questão que eu faço para vocês, né? Por que a gente não está admirando e querendo beijar ou transar ou casar com essa pessoa preta? E será que eu sou aquele que só quero beijar, mas nunca casaria com uma pessoa preta? Porque para casar é pessoa branca? Alguma pessoa preta aqui já se sentiu rejeitada por uma pessoa branca? Certo. Essa é a parte que pesa o clima, né? Igual a minha irmã fala. Como você fala, irmã? Pesou o clima. Eu sou bom em fazer isso. Eu sou um homem de 30 anos... Eu ia falar 24, olha que doido. Eu sou um homem de 30... Eu parei no 24. Eu sou um homem de 30 anos, gay e preto. E a minha vida, ela é um duplo preconceito, né? Porque eu, quando eu tô ali com meus amigos gays, eles... tem a cultura deles e tal, o jeito de lidar, os corpos que eles admiram. Ah, aquele corpo branco. Ah, aquele homem daquele tipo. Ah, é o Troy Bolton. Ah, é o Timothée Chalamet, né, irmã? Ah, esse tipo de homem. Os homens gays, ele tem o padrão deles. Então, no mundo gay, eu acho que eu sou preto demais. E aí eu acabo excluído no mundo gay. Aí eu vou pro mundo preto. Era pra estar tudo bacana, né? Era pra ser meu quilombo. Todo mundo bacana ali, ó. Bacana, tambor, feijoada. É assim que vocês imaginam, não é? Então... Mas não é assim. Aí a gente tá lá no almoço de domingo. E aí eu ando rebolando e o tio comenta: e aí, Lucas, que rebolado que é esse? Porque no mundo preto eu sou viado demais. Porque o mundo preto tem as regras do mundo preto. O mundo do hip hop tem as regras do hip hop. O mundo do funk tem as regras do funk.
Então não é assim, porque é o mundo negro todo mundo se ama, porque é o mundo gay todo mundo se ama. Não. Ainda assim, lá dentro, existe a estrutura da infra e da superestrutura. E agora a gente vai lembrar que essa infra e da superestrutura para fechar a ideia de hoje. O Vlad falou uma vez, eu vou falar mais alto. A minha irmã costuma falar que eu sou chato porque quando ela conta uma piada, eu conto a piada mais alta, todo mundo ri. É uma técnica que eu tenho. Mas eu vou falar agora, novamente, com as minhas palavras, a ideia da teoria de infra e de super do Marx. Eu não sou marxista, mas eu sou marxiano. Eu sigo umas ideias de Marx. E eu gosto muito da ideia de infra e super. Porque ele fala o quê? Existe a infraestrutura, que são as relações econômicas, as relações materiais na qual as sociedades são feitas. Ou seja, tudo que é econômico, material, a base material econômica, tudo isso é infraestrutura. A nossa infraestrutura tem um nome, capitalismo, certo? Capitalismo. Esse é o nome da nossa infraestrutura. Desde quando? Muito tempo. No Brasil, desde o início. Estou errado, professor? Exato. No Brasil, exato, correção. No Brasil português, sim, né? O capitalismo. Então, essa base material. Sobre essa base material, vai se desdobrar o que é a política. E a política, ela vem assim, uma política capitalista. Por quê? Alguém já ouviu falar de corrupção? Alguém já ouviu falar de suborno? Alguém já ouviu falar de investimento privado em campanha? Alguém já ouviu falar de tudo isso? Tudo isso tem a ver com como o capitalismo se desdobra na política. A parte cultural. Como é nossa cultura? Quem já viu um filme nigeriano? Pouquíssimas pessoas. Por quê? O que está na indústria do Hollywood que tem a ver com o capitalismo? Tem a ver com a cultura também. A fé. Como que é a nossa fé? Sabe aquele palho que você tem? Que você ganhou o palho? Foi Deus que deu. Ou então o Miguel. Que o Miguel tem? Gol. Brincadeira. Miguel tem BMW. Até ficou vermelho. Foi Deus que deu. A mãe dele falou, filho, Deus que te deu. Tá? Então, na nossa fé, tem a ideia também de capitalismo, né? O que for mais o sexo, nosso sexo ele é capitalista. Quando eu namoro, eu não estou falando que eu não sou monogâmico, mas a monogamia, ela é um desdobramento capitalista. Ela é um desdobramento totalmente capitalista de posse sobre o outro, né? Você começa a namorar, para de falar com um amigo, você percebe? Então, é um desdobramento capitalista, certo? O que mais a gente pode falar? Política, fé, amor, sexo, né? Tudo isso tem desdobramento capitalista. Aí eu vou falar assim, agora finalizando mesmo. Agora eu vou falar assim, o problema é o racismo. Como nós vamos combater o racismo? Peraí. O problema é a homofobia. Não, vamos resolver primeiro a homofobia, que é mais importante, que os gays têm que ouvir Madonna em paz. Tá, resolveu a homofobia. Não, vamos resolver agora a questão do machismo. Não, machismo é primordial. Vamos resolver o machismo. Não, peraí. Vamos resolver agora? E as vacas? É um problema também que a gente tem que pensar. E como a gente tem destruído a nossa relação trágica com a vaca, com o boi, com tudo que a gente come, a relação trágica mesmo, né? Tá, e essa questão também. Aí e os trans, outra questão. Então, peraí. Tem muito problema, gente. Mas como o Vlad disse, tudo de uma infraestrutura é desdobrado numa superestrutura. E se a gente resolvesse a infraestrutura? E se a gente resolvesse o capitalismo? Aí não ia ter todas as raízes para todos os problemas. Porque daqui 10 anos pode surgir uma nova minoria. Daqui 20 anos pode surgir, o pessoal está lutando pelo direito das mulheres, as mulheres com pinta na cabeça. E aí? Vamos resolver na base? O capitalismo. Certo? É para toda a minoria, para o judeu, para a minoria do nordestino, para a minoria do indígena, para a minoria, toda a fonte, a origem está em resolver como esse capitalismo faz com que tudo seja desigual. É assim que eu termino hoje. Um beijo a todos vocês. O Vlad vai falar um tchau, Vlad? Mas calma aí que tem perguntas. Pode aplaudir de novo para mim, mais alto. Higher. Eu queria fazer um agradecimento especial. O diretor desse documentário é o nosso querido João Polizelli.
da nossa equipe técnica, grande Marquinho. Nosso querido Lucas. Queria também fazer um agradecimento especial às nossas intérpretes de Libras, a Neise e a Adriele. Nosso amigo João Alfredo, que também é um personagem do documentário. Boa noite a todos, é uma grata satisfação estar aqui. Queria parabenizar a Lila, Daroc, Mônica, meu grande amigo Lucas, o companheiro Vlad pela brilhante iniciativa. Bom, eu pedi a fala, queria dar uma cumprimentada numa coisa que a Lila disse. Assim, a gente, né, a Lila é minha companheira de MNU, né, a gente conversa bastante, debate, então a gente sabe do que está falando, né, mas muitos alunos aqui talvez não saibam. Ela comentou que o Luiz Gama nasceu liberto, né, nasceu ao forro, foi vendido como escravo pelo pai. Ela só esqueceu de dizer que o pai dele não era negro, tá? O pai dele era branco, era um fidalgo português falido. Gente, no Brasil existe o pior tipo de racismo que há, é o racismo velado. A gente sai no dia a dia, nos países dito racista, você sabe que vai encontrar. No Brasil, não. Cada mergulho é um flash. Cada vez que você sai, você encontra uma situação ainda mais adversa, uma situação que avilta a pessoa enquanto pessoa negra. Bom, mas vamos à pergunta, né? Já estou embaçando demais. A minha pergunta é direcionada ao Vlad. Vlad, no Brasil, 53% da população é afrodescendente. Nos Estados Unidos, 13% é afrodescendente. Quando a gente vê os noticiários, quando a gente vê os filmes de TV, quando você vê os políticos, né, o político americano, o político brasileiro, você pensa que esse número é inverso. Você acha que o americano é que é a maioria afro e o Brasil é a minoria, porque lá eles ocupam mais espaços. No Brasil, o que está faltando para o homem negro ocupar esses espaços? Obrigado. Excelente pergunta, meu amigo. O senhor tocou num ponto que, assim, ó, eu já pensei muito a respeito disso. E a pergunta do senhor é muito pertinente. E eu estudei a questão racial no mestrado, né, do Malcolm, e no meu pós-doutorado eu voltei a estudar essa questão, muito inconformado dentro daquele contexto pela morte e execução sumária do George Floyd. E daí eu também vou fazer uma provocação, né, para a gente refletir sobre isso, que Obama foi presidente durante 8 anos. E o que mudou? Será que mudou muito dentro da... Vamos lá, usar a expressão que a gente está trabalhando, na estrutura material norte-americana. O capitalismo, o racismo nos Estados Unidos foi superado? Porque nós tivemos um presidente negro, nós tivemos um ministro do STF negro nos Estados Unidos, que é o Clarence Thomas. Tá? Nós temos muitos políticos negros nos Estados Unidos. Então eu vou fazer essa provocação para começar a responder a pergunta do senhor. Eu acredito que dentro dos Estados Unidos o movimento negro ele foi forçado a ter uma luta diferente do que no Brasil, em virtude da maneira como o racismo se desenvolveu no país, que é originário do racismo proveniente dos ingleses. O que eu quero dizer com isso? Os ingleses, quando chegaram às colônias, eles tinham uma noção, ainda não de raça no conceito científico, mas sim de uma superioridade cultural e sanguínea em relação aos nativos e aos africanos. Como que isso acabou repercutindo? Eles não se miscigenaram com os africanos e com os indígenas, como aconteceu no Brasil. O Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, vai dar uma resposta sobre isso. Ele vai dizer que os portugueses eles já eram mestiços, eles já eram misturados com os mouros. A formação de Portugal é uma mistura mourisca. Então, os portugueses tiveram mais facilidade nessa mistura aqui dentro do Brasil, essa mistura que aconteceu, na maioria das vezes, via estupro.
Gilberto Freire fala em Casagrande Senzala em civilização do Brasil. E essa sífilis foi produzida por meio do estupro. Bom, então o que aconteceu? A construção racista nos Estados Unidos, ela vai produzir um racismo institucionalizado. O que isso significa? Veio a independência, que foi uma revolução mentirosa. Eu faço essa crítica, inclusive, a Hannah Arendt. Hannah Arendt foi uma pensadora da branquitude, teve a sua relevância, mas Hannah Arendt louva a Revolução Americana, mas a Revolução Americana manteve a escravidão. Veio a Guerra de Secessão, seu principal motivo foi a questão da escravidão, não só, mas o principal motivo vai ser a escravidão, e acaba a escravidão, só que o Sul mantém toda uma legislação de apartheid, as chamadas leis de Jim Crow, que talvez vocês tenham visto nos cinemas ou então em minisséries. Tá, o que vai acontecer? O movimento negro foi forçado a ter uma luta, diria que... como que eu seria mais preciso? Uma luta muito mais explícita, porque esse racismo ele tinha uma proibição, uma luta urgente, imediata, porque ele era privado das leis dos direitos mais básicos. Então, direito civil, ele tinha proibição de ir e vir, ele não tinha direito de propriedade, ele não tinha direito de liberdade de religião, que são os direitos provenientes do iluminismo. Ele não tinha de liberdade de expressão e ele é proibido de frequentar universidades até 1964. E também tinha a privação dos direitos políticos. Ele não tinha direito de votar no sul do país. Aí o Martin Luther King faz uma provocação muito, muito interessante no discurso, né? Ele vai dizer assim, nos deem o direito ao voto que nós vamos resolver os nossos problemas. Esse Martin Luther King acreditava nisso. O Martin Luther King, um pouco antes do assassinato, já tem uma posição mais de classe, uma posição classista, que ele vai identificar que o problema principal era do quê? Ele era econômico. Ele tem uma mudança de discurso. Então, o que eu penso? Que a proibição, né, o cerceamento do direito da população africana, o direito civil, o direito político, naquele momento não se falava em direito social, tá? Que é do bem-estar social. Ele acabou provocando uma luta muito mais urgente, imediata, justamente por essa privação. No Brasil, o racismo, o senhor coloca uma expressão muito correta, ele é muito velado. E ele é muito velado pela tese da democracia racial, pela ideologia. No meu livro, eu trabalho com a ideologia da democracia racial. Então, olha como é interessante pensar nisso. A gente atribui muito ao Gilberto Freire. Mas Gilberto Freire não fala em democracia racial em Casagrande Senzala. Ele confirma essa tese posteriormente em entrevistas. Ele cria uma ideia que já estava, na verdade, em curso no Brasil desde o século XIX. Lilian Moritz Schwartz, ela vai defender, acho que vocês conhecem a professora Lilian, da USP, que agora é da ABL, né? Ela tem todo o seu mérito, mas acho que Conceição Evaristo já devia estar lá, não é o caso da discussão, mas pesa a questão racista da ABL como superestrutura. Mas veja, a Lila vai dizer que a tese da democracia racial, e a Lila é uma das especialistas na questão racial no Brasil, ela nasce numa visita de Karl von Martius ao Brasil no século XIX, quando ele vê o encontro dos rios na Amazônia, e ele faz daquilo uma alegoria do que é o Brasil, a mistura das cores. Olha, no Brasil houve a mistura entre o europeu, o africano e o indígena, e criou-se no Brasil uma fluidez racial de tolerância. Essa visão vai ficar muito fortalecida com o processo abolicionista, que quando aconteceu havia o temor de que no Brasil se repetisse o caso norte-americano. Olha, o Brasil teve uma abolição sem traumas. Nos Estados Unidos a abolição gerou uma guerra, a Guerra de Secessão, a Guerra Civil. Então a nossa abolição paz e amor, a abolição da democracia racial, ela não criou qualquer tipo de impedimento da população negra. Quando o Gilberto Freire, veja, que está escrevendo o Casagrande Senzala, no começo dos anos 30, depois de uma experiência nos Estados Unidos, onde ele estudou, tá? E foi aluno de Franz Boas, grande antropólogo.
Quando o Gilberto Freire vai aos Estados Unidos e vai ajudar na produção de Casagrande Senzala, o Gilberto Freire vai pensar o seguinte: porra, pera lá, aqui no Brasil não houve a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Houve a abolição e a população negra se integrou à sociedade. Olha que legal, o Brasil é uma democracia racial. Então, a ideologia, dentro da teoria marxista, ela é um falseamento da realidade. Esse é o conceito de ideologia no marxismo. Ele falseia a realidade. Ele inverte uma realidade cuja estrutura material já é invertida. Isso necessita uma reflexão para a gente entender melhor. Eu vivo numa luta de classes. O que a ideologia vai defender? Todos são iguais. Ela inverte uma realidade que já é invertida. Ela falseia a realidade. Então, por que a democracia racial é uma ideologia? Todos são iguais. Brancos e negros são iguais. Houve uma mestiçagem e a questão racial no Brasil é fluida, diferentemente dos Estados Unidos. Opa, então estou tranquilão. Beleza. Está sossegado. Então, isso é a nível de movimento e a nível de organização genérica, a meu ver, afetou, vou deixar bem explícito, parte do movimento negro. Porque a imprensa negra dos anos 30 já denunciava essa farsa. O Lima Barreto já denunciava isso no começo do século XX, na sua literatura. Tá? E aí depois os intelectuais que vão surgir ali na Era Vargas. Então, acredito, João, que isso venha em virtude de como o senhor muito bem colocou, de um racismo velado, que é o racismo da democracia racial, que existe até hoje no Brasil, né? Que ainda é muito forte e é resgatado pelas teorias, pelas visões neofascistas que estão aí presentes. Eu também queria fazer uma última colocação de que o capitalismo ele tem ele é tão há uma esperteza, uma expertise capitalista que a gente pode vivenciar hoje, que vai acreditar que ele vai resolver os próprios problemas que ele criou. Vou dar um exemplo. O Daroc colocou muito bem a questão do racismo que o Vini Júnior sofre, como outros jogadores sofrem. Então tá bom, como é que nós vamos combater o racismo? Nós vamos criar uma camiseta escrita Stop Racism e vou vender ela a R$300. Então, assim, eu hoje, depois de tudo que eu estudei, de todo esse trabalho que eu fiz, eu tenho uma conclusão. O capitalismo vai moldar a questão racial, a questão do machismo, a questão da LGBTfobia, a questão do capacitismo e assim por diante. Eu não acredito, eu não sou dono da verdade, mas a minha conclusão foi: não vai solucionar dentro do capitalismo. Aí as pessoas vão dizer: ah lá, ó, o stalinista, né, vai para Cuba, ó, o cara da ditadura, tal, e que, a meu ver, são pessoas que também vivem dentro de um senso comum, né, de desconhecimento da teoria, e que eu desafio a resolver o problema pela ótica do capitalismo. Porque nós estamos dentro de 136 anos da Lei Áurea e a situação não é muito diferente. Tá? Não tem como resolver dentro de um sistema que é irreformável. E eu tenho muito medo dentro dessa questão. Eu sou totalmente a favor da representatividade. Eu acho que a representatividade na diversidade, ela enriquece a discussão e ela enriquece a luta. O meu medo é que a gente também a gente caia num perigo, que é o perigo do identitarismo, que é o seguinte: então tá bom, eu vou colocar mulher, vou chamar Margaret Thatcher para resolver a questão. Então eu vou resolver a questão racial, vou chamar um vereador lá de São Paulo para vir resolver essa questão. Tá? Eu vou chamar um deputado que usou como sobrenome o sobrenome do ex-presidente do Brasil. Entendeu? Eu vou chamar essas pessoas, ou então vereadores aqui de Rio Preto, que o Daroc conheceu muito bem, para negros e negras para resolverem o problema. Então, Basquiat, um grande nome da arte, do grafite, do hip hop nos anos 70 e 80 nos Estados Unidos, fez um grafite que se chama The Irony of the Policeman, a ironia do policial negro. Né? Eu acho que
coloca muito bem a questão. Então, eu vou ter policiais negros que vão matar homens negros da periferia, gente pobre matando gente pobre, e vida que segue, mulher explorando mulher, preto explorando preto, e segue a questão. Porque aí, marxistamente, a gente resolve como alienação. Eu tenho uma separação do processo produtivo, né? Eu produzo e não fico com a produção. Isso me provoca um desvio de consciência. Então, eu posso ser preto, eu posso ser branco, eu posso ser indígena, eu posso ser judeu, eu posso ser árabe, e eu vou continuar explorando outras pessoas, dando sequência ao modelo. Esse é um problema que existe. Esse é um problema que existe. Os judeus sofreram milhares de anos e estão aí fazendo outros sofrerem, outros morrerem em grande quantidade de pessoas, né? E vem o problema dos Estados Unidos. Obama era uma peça dentro do capitalismo neoliberal norte-americano, um homem preto que foi responsável pela morte de milhares de pessoas de cor na África e no Oriente Médio, porque é uma engrenagem capitalista que vai moer gente. Então, eu, infelizmente, sou cético nessa situação, no sentido de que no capitalismo, que legal, ele vai produzir alguma melhoria para algumas pessoas, tal, mas a massa vai continuar sendo oprimida dentro da lógica da luta de classes. Então, muito legal. As cotas são uma medida muito importante. Eu sou totalmente a favor. E a lei de cotas aqui, que foi aprovada em Rio Preto, foi graças à luta do movimento negro rio-pretense, tal, que conseguiu a aprovação da lei. Mas, beleza, eu não consegui as cotas, então eu vou trabalhar no supermercado, vou ganhar um salário mínimo, certo? E vida que segue, vou reproduzir a lógica do capital, como era na história. Então, o capitalismo é um sistema irreformável. Isso não é uma panfletagem. Isso é um estudo acadêmico, sério, e eu acredito que no dia de amanhã esse planeta não vai sobreviver continuando da maneira como está. Tá? Não quer dizer que sou defensor da ditadura do proletariado, né? E não sabe nem o que é a ditadura do proletariado, que não é constituição de forma de governo. Então, é muito complicado, porque vivemos no tempo do negacionismo, das falácias e da simplificação de tudo. Eu não vou conseguir, a gente às vezes não vai conseguir ter um entendimento disso num vídeo de TikTok de 1 minuto. Então, a produção da ciência, a professora Mônica sabe muito bem que é uma coisa que se faz ao longo de tempo e precisa de, acima de tudo, seriedade. Então, não estou querendo simplificar as coisas, mas o conhecimento demora e ele dói, né, quando você, de fato, entende as coisas. Só uma contribuiçãozinha nessa fala que o Vlad traz e da questão do esperançar, que a Mônica fala muito bem, e ainda de se valer a permanência. A gente tivemos homens negros, mulheres negras acessando espaços de decisão na história. Aqui em Rio Preto nós tivemos, quem conhece ali, Pedro Amaral. Pedro Amaral foi o primeiro vereador negro dessa cidade, e numa época que vereador era considerado o prefeito da cidade. Mas ele só teve seu protagonismo conhecido quando a vereadora Eni Fernandes, uma mulher negra, e, inclusive, em uma das suas eleições, a mais votada de São José do Rio Preto, protagonizou ele dentro da Câmara. Então, a gente chega e traz os nossos. Tem gente que fala assim, uma sobe e puxa a outra. Não, eu giro e você gira comigo. É junto, não adianta chegar sozinho. A gente teve aí, a nível nacional, estadual e nacional, a gente tem, né, Benedita da Silva, Alessi Brandão, tivemos Lélia Gonzalez, Antonieta de Barros, mas também tivemos Marielle, uma mulher negra que lutava por território e moradia digna com pessoas pobres, contra o genocídio policial e também dos policiais que morrem em ações. Mas o que aconteceu com ela? 5 tiros na cabeça. Porque é isso, a gente vai acessar, mas a gente não tem a garantia de permanência, né? Então, para a gente esperançar, a gente precisa trabalhar, porque a gente já trabalhou a política de acesso, agora a gente precisa trabalhar a política de permanência.